Boa noite, galera. VH aqui com mais uma aula de física para fazer você evoluir nos seus estudos. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Então vamos lá, galera. Qualquer coisa aí, abre o áudio aí para poder estar em contato com a gente, conforme eu vou estar apresentando esse exercício aqui para vocês. Bom, separei 3 exercícios do SpaceX, tá? Da prova do ano passado da SpaceX, para que a gente possa estar resolvendo com vocês nessa aula de Física 1. Tá? São 3 questões e falando sobre duas questões falando sobre movimento e uma questão sobre plano inclinado. Aqui, nós estamos começando com essa questãozinha aqui, ó. Considere um bloco que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. Então, ele já deu uma questão de tempo, embora você possa perceber que o gráfico está marcando somente 3, tá? Somente 3. Então, você vai ter que fazer a projeção no gráfico disso aqui, tá? O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Então, tá aqui, ó, espaço em função do tempo. Então, a primeira coisa que você vai notar nesse gráfico de espaço-tempo, como ele é uma reta, você vai notar que trata-se de um movimento retilíneo uniforme. Tá? E eu sei disso porque é uma reta. Porque se o gráfico de posição e tempo fosse um movimento variado, ao invés de uma reta, teríamos uma parábola. Beleza? Tá? E aí a parábola seria, já que aqui a reta é voltada para cima, então significa que eu tenho um movimento progressivo, ou seja, tá? Ele está avançando conforme o tempo vai estar passando e a velocidade é positiva. Beleza, tá? Outra coisa que eu consigo definir olhando esse gráfico é o S, tá? Que é a posição inicial. Vamos ver se ele entrou aqui. Que é a posição inicial, que nesse caso é 3, tá? Lembrando que nós simbolizamos como S como S0. Tranquilo, galera? Como é que eu percebi? Basta você verificar que a sua reta, tá? Ela começa nesse ponto, tá? Então, justamente aonde o tempo é 0, tá? Então, já que a gente está falando do tempo aqui, ó, como eu sei isso? Se o tempo está aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 0. Então, o S0 é o ponto onde a gente tem o T0, tá? Então, o T está aqui e aqui é o 0. E esse S0, tá? Então, a posição inicial aqui, nesse caso, é 3. O que eu percebo aqui? Eu percebo que a cada 1 segundo, ocorre um aumento.
E de quanto é esse aumento? Você vai verificar aqui, ó, de 3 para 6, você vai perceber que aumentou 3. Você vai perceber aqui também que aumentou 3, muito tranquilo. E se você pegar aqui de 2 para 3, você vai ver que também aumentou aqui, ó, mais 3. Então, você vai lembrar sempre que a velocidade está diretamente relacionada à mudança de posição. Então, se a posição está mudando de 3 em 3, isso quer dizer que a velocidade é 3, nesse caso aqui, ó, metros por segundo. Então, se a posição está mudando a cada 1 segundo de 3 em 3, significa que a velocidade é 3. Beleza? E aí eu só preciso saber o seguinte, né? Qual é o espaço no instante t igual a 10 segundos? Tá? Quanto aí em metros isso daria? Beleza? Tá? Então, começando do 3, a cada 1 segundo eu ganho 3, então em 10 segundos daria 30, tá? E com os 3 que eu já tenho, daria 33. Beleza? Então, esse é o modo 1 de resolver o exercício. Já mataria pelo próprio gráfico. Agora a gente tem aqui o modo 2. Eu viria aqui, tá? Lembraria da equação que Vm é igual a delta S sobre delta T, tá? Então, esse é o formulário que nós temos para movimentos onde a gente tem um movimento uniforme, para poder trabalhar, ou uniformemente variado, tá? Então, toda vez que você tiver aqui a cinemática, você pode trabalhar a velocidade média como ΔS sobre ΔT. Então, você teria o 3. O ΔS estaria aqui. E o ΔT sendo 10. Multiplicando cruzado, você teria o ΔS seria 3 vezes 10, que daria 30. Tá? Então, esse é o ΔS. A posição final, a gente sabe que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então, você teria 30 aqui, igual a 3. Última forma, igual a S menos 3. Tá? Fazendo a transição desse menos 3 para o outro lado, ele vai trocar e vai ficar positivo. Então, você teria 30 mais 3 e, desse modo, o S igual a 33.
metros. Que a gente já tinha feito aqui, ó, só calculando pela teoria aqui, ó. Além disso, a gente poderia fazer com o modo 3. Seria a equação horária do MRU. Tá? Essa era do MRU. Ela lembrando que como é um movimento progressivo, ele vai ser mais. Como a velocidade é 3, o tempo é 10 e a posição inicial é 3, era só substituir nessa equação do primeiro grau, que é muito tranquilo de gravar, né? S é sorvete. S de quê? Sorvete. S-O-V-T. Tá? S-O-V-T. Sorvete. Beleza? E aí o S estaria aqui. Mais 30. Então o S daria 33 metros. Beleza, galera. Além disso, nós poderíamos ter mais um método, tá? Então, vou trocar a tela aqui. Caso aconteça alguma coisa aí, é só abrir o áudio e comunicar, como se fosse uma aula normal, beleza? Então, você teria aqui o eixo do S, o eixo do T, e a reta marcando. Como o exercício já marcou uma reta, que seria a reta do 3, eu vou colocar aqui de azul. Então, nós teríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou usar aqui um método, tá, gráfico. E vamos trabalhar aqui com as cores. Então, de 3 até aqui, nós já sabemos quanto que é, tá? Que 3 marcou tá? Então, 4, 12 mais 3, 15. Só para ir mais rápido aqui, eu vou na mão mesmo. 15 mais 3, 18. 18
18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 10 mais 3, 30. E por último, 30 mais 3, 33. Então, esse aqui é o modo 4 de se resolver esse exercício. São 4 interpretações, 4 pontos de vista diferentes, tá? Todos eles te dariam resposta. Esse método aqui, como o número é pequeno, é um método que seria plausível, né? É lógico que se ele perguntasse em 50 e eu fosse gastar tempo fazendo de 3 até 50, gastaria muito tempo, então o método seria inviável. Mas nós apresentamos para vocês aí 2 métodos, né? Na verdade, 4, né? 4 modelos de resolver, mas o mais correto é pela interpretação. Você saber olhar o gráfico e saber tirar a resposta, como eu fiz no primeiro aqui. Então, vocês podem estar acompanhando aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa que eu defini era o que eu tinha, tá? Como questão. Então, eu defini que era um exercício de gráficos de um movimento retilíneo uniforme, um MRU, tá? Com a reta voltada para cima, progressivo. Então, eu defini, tá, que a velocidade ia ser positiva. A minha posição inicial, que é aonde começou, né? Então, o tempo zero, aonde eu estava, a minha posição inicial, tá? E que eu percebi que ele estava aumentando de 3 em 3, logo, se velocidade é a mudança de posição, então a velocidade é 3, porque estamos mudando de 3 em 3. Como eram 10 segundos, então seriam 10 mudanças. 10 mudanças de 3. 3 vezes 10, 30. Mais o 3 aqui embaixo, 33. O segundo modelo que nós tínhamos era usar a equação Vm, tá? Velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, tá? Substituir o 3 na velocidade e o 10 no tempo, multiplicar cruzado, ΔS igual a 30, tá? E aí depois lembrar que ΔS é a posição final menos a inicial. Se o ΔS é 30 e o inicial é 3, então a posição final, pegando esse menos que está aqui passando para cá, ele vira mais, 33 é a posição. E aí S é igual a S0 mais ou menos V vezes T, usando a equação horária do MRU. O tempo 10, a velocidade é 3 e a posição é 3, substituindo 3 mais 30, 33. E por último aqui, tá? Fazendo no método gráfico com o determinado resultado. Fui fazendo de 1 em 1 e aumentando graficamente até 10. E aí o gráfico me deu a resposta como 33. Então, galera, dúvidas? Fale agora ou tenha dúvidas para sempre. Questão bem tranquila, questãozinha bem tranquila, bem suave mesmo, tá? Show de bola. Então, aqui vamos para a questãozinha de plano inclinado.
também uma questão da SpaceX, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar duas coisas. Uma coisa que a gente já viu numa aula anterior, que é o trabalho da força-peso, tá? E aí a gente sabe que trabalhar, né? Todo trabalho é força vezes distância, tá? Então, a gente vai usar a letra grega tal para simbolizar o trabalho. Vamos pegar a força, que nesse caso é o peso. Vamos lembrar que peso é massa vezes gravidade. E depois vamos multiplicar pela distância, tá? Que é essa distância que está marcando aqui, ó. Ele está puxando do A para o B, ou seja, 1,6 metros. Então, é esse dado aqui que é a distância. Então, a gente já sabe que nessa pergunta do trabalho, tá? Vai ser força vezes distância vezes 1, última forma, força vezes distância. A força aqui é o peso. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade. Tá? E a distância é esse 1,6. Tá? Mas eu não vou poder ir além nesse cálculo da força-peso, porque eu não tenho a massa, e justamente é o que ele está perguntando aqui, ó. Então, a massa do bloco. Tá? Então, eu vou ter que trabalhar aqui no meu plano inclinado, tá? Para descobrir essa massa. Mas a gente tem um detalhe muito bom aqui, que ele diz que está sendo puxado por uma força de 4 newtons. Está sendo puxado por uma força de 4 newtons, tá? Mas ele deixa bem claro que o bloco percorre a distância AB, tá? Ao longo do plano com velocidade constante. Então, isso aqui, ó, tá? Me dá um aleluia. Por quê? Porque a aceleração, tá? Vai ser 0 metros por segundo ao quadrado. Mas não confundir essa aceleração com a gravidade. Essa aqui é a aceleração do movimento dele subir a rampa, sendo puxado por essa força aqui. Tá? Toda vez que você for trabalhar com o plano inclinado, tá? É bem tranquilo, tá? A gente vai para a explicação. Vou abrir aqui o Paint e vamos fazer um resuminho sobre plano inclinado. Então, vamos pegar aqui, lançar um planão inclinado aqui, tá? Aqui nesse caso a gente não vai poder fazer o que eu estava querendo, vai ter que ser na mão, tá? Tem que ser na mão. Então, vamos construir aqui. Então, toda vez que você tiver algum objeto, esse bloco aqui está representando esse objeto, dentro de um movimento que inclua um plano inclinado, e a característica principal que a gente vai ter nesse plano inclinado, tá? É a própria inclinação do ângulo, tá? Nesse caso aqui, a gente usa por
padrão, tá? O θ, mas pode ser simbolizado com qualquer letra, tá? Que você possa simbolizar na geometria um ângulo. Então, a gente utiliza por padrão na física o θ, tá? E aí, a gente precisa visitar as forças notáveis. São elas o peso, que é a massa vezes a gravidade, tá? A normal, que é a força de contato. Lembrando que ela é sempre perpendicular. Isso quer dizer que ela faz 90 graus. Temos também, tá, a força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela só vai existir, né, quando tiver atrito, tá? Vou desenhar aqui a letra grega Mi. Vezes a normal. Lembrando sempre a vocês que esse Mi aqui, que é o coeficiente de atrito, ele é, tá, em relação à superfície. Quanto mais rugosa for a superfície, maior vai ser esse coeficiente de atrito. E esse normal é justamente esse contato que esse bloco tem que ter com essa superfície, tá? Então, só vai ocorrer atrito se houver contato. Além disso, nós temos tração e tensão, que é quando se utiliza cordas, cabos ou fios, tá? Temos a força elástica, que é K vezes X. Lembrando que K é a constante elástica, o valor da mola, e X é o quanto ela estica ou ela é comprimida. E por último aqui, nós temos, tá, o empuxo. É uma força de flutuação, tá, que é igual a D vezes G vezes V, sendo que esse V é o V maiúsculo, é o volume. Não confundir com velocidade, é a densidade, tá? Da onde está ocorrendo a flutuação, seja no líquido ou no gás, que a gente chama de fluido, tá? Então, em qualquer fluido pode acontecer o empuxo, tá? A gravidade, que a gente utilizará 10 aqui na Terra, e o volume, que é quanto desse corpo está, né, envolto, tá? Quanto que ele está imerso nesse fluido, beleza? E aí, a partir daqui, eu consigo, tá, encaixar muito bem o que está acontecendo. Então, toda vez que você tiver um exercício de leis de Newton, que fale de bloco e tal, você vai lembrar dessas 6 forças e vai fazer o passo a passo para definir cada uma delas. O peso vai estar sempre aqui e sempre apontando para o centro da Terra. Então, vou usar aqui um azul claro para o peso. Então, ele vai estar aqui. Tá vindo do centro de massa. Eu não botei direitinho aqui, mas ele vem aqui, ó. Você vai cruzar ele aqui
e vai cruzar ele aqui, ele viria aqui do centro de massa do bloco. É só em relação ao pente aqui. Tá? Então, o peso está aqui, sempre apontando para o centro da Terra. Tá? Aí, a segunda pergunta que você tem que fazer. Esse bloco está encostado, tá? Está apoiado em cima de alguma coisa, e a gente vê que esse bloco está sobre o plano inclinado. Então, tem que ter uma força normal, e a força normal tem que ser perpendicular. Então, eu vou usar um verde aqui para ela. Tá? Então, a força normal vai estar aqui. Você vai perceber que a normal, ela apresentou um posicionamento, tá, referente ao peso, tá, que formará um triângulo. Se eu alongar esticar, tá, essa projeção e ligar, você vai ver que vai formar um triângulo, e esse triângulo é semelhante. Tá? Exatamente, tá, essa diferença na normal com peso por causa desse ângulo. Exatamente por causa do ângulo. Tá? Então, significa aqui que aqui, ó, nós temos esse ângulo θ. Tá? Bom, devemos voltar ao exercício, tá? Lá no exercício, você vai perceber tranquilamente alguns detalhes, beleza? Ele deixou esse detalhe aqui que é muito importante, ó. Desprezando-se o quê? O atrito. Então, se eu estou desprezando o atrito, o que vai acontecer com a força de atrito, tá? No caso do exercício, beleza? Porque a força de atrito, ela ficaria aqui, ó. Se o bloco estiver descendo, a força de atrito vai ficar para cima. E se o bloco estiver, tá, subindo, a força de atrito vai ficar para baixo. Tá? Mas como esse exercício é sem atrito, então isso quer dizer que esse valor aqui, ó, é zero. Então a força de atrito não existe. Bom, só continuando para vocês, eu vou botar um verde, não, vou colocar um rosa aqui, tá? Para fazer aquela sequência que eu falei com vocês e demonstrar que se forma um triângulo. Beleza? Quem são esses caras dentro desse triângulo aqui? Tá? Toda vez que você tiver um vetor e esse vetor estiver inclinado, tá? Significa que você pode fazer uma decomposição. Ou seja, eu pego um vetor inclinado e decomponho ele. Nesse caso aqui, ó, em um Y e em um X, tá? Aqui você tem o Y e o X. Tá? Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui embaixo 90 e aqui também 90. Ou seja, aqui eu tenho um plano cartesiano. Então, eu tenho um X e um Y dentro desse referencial. Lembrando sempre que a gente já viu que na decomposição de vetores é muito fácil. Toda vez que você tiver que decompor o vetor, tá?
o segmento, tá? O segmento, a projeção que ficar colada com o ângulo, ela vai levar cosseno. E a projeção que ficar sem o ângulo vai levar seno. Tá? Efetivamente, a gente já mata de cara aqui, ó, que a normal é igual a P cosseno de θ. Tá? Porque elas estão se anulando. Esse bloco aqui, ó, ele em relação ao referencial, que é o plano inclinado, ele não está nem subindo nem descendo. Ele está subindo e descendo, dependendo do que acontecer, em relação ao X, tá? Ao horizontal. Você tem que perceber que quando o referencial é o plano inclinado, tá? Então, essa fonte aqui do plano inclinado, ela fica também de cabeça para baixo, tá? Que é o que você está vendo aqui nesse pesseno. Então, tá? Para eu entender o movimento, se eu usar ele descendo, a força de atrito estaria aqui. Tá? Tá? Ou, se eu estivesse subindo, ela estaria aqui para baixo. No caso do nosso exercício, tá? Isso não aconteceria, porque se está desprezando atrito, não tem força, tá, de atrito, porque o Mi é zero. Então, eu esqueceria ela automaticamente. Então, voltando aqui, tá? Né? Nesse caso aqui, como não tem uma força puxando, a FAT estaria aqui, ó, para cima, tá? Para cima. Aí a pergunta é, então, quem é que está fazendo esse bloco descer? Quem está fazendo esse bloco descer, tá? É esse pedacinho do peso aqui, ó. É a componente horizontal que o peso ganhou pelo fato do plano inclinado estar ali. Então, aqui, essa força. Olha, ela não é diferente dessa. Eu só peguei essa força aqui e fui fazendo uma projeção, né, no que a gente chama de regra do paralelograma. Porque se eu pegar esse cara aqui e completar, você vai ver que vai formar aqui, ó, o paralelograma, tá? Então, esse triângulo de baixo é igual a esse triângulo de cima. Eles só estão invertidos, né? Um está de cabeça para cima e o outro de cabeça para baixo. Mas o valor vetorial deles é o mesmo. É um para prender ele, né, para empurrar ele, fazer uma força em cima do plano inclinado, que é eliminado pela normal, e no caso aqui, fazendo ele, tá, descer em relação ao plano inclinado. O peso tem que puxar ele para baixo, tá? Como mudou o referencial, esse referencial veio aqui para baixo também, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, esse P de seno, que não é, tá, diferente do P de seno de baixo, beleza? Tá? Então, nós teríamos aqui que esse P de seno teria que vencer essa FAT para ele poder descer, porque se forem iguais, tá, eles vão ficar paradões aqui. E isso vai acontecer quando eles estiverem em equilíbrio. Tá? Isso vai acontecer quando o Mi, tá, for igual a tangente de θ. Aí ele fica em equilíbrio, tá? Então, o coeficiente de atrito é igual a tangente.
Se o ângulo muda, tá? Ele começa a entrar em movimento. Tranquilo. E o último formulário que nós temos aqui, tá? É a aceleração, ou seja, é como ele vai descer aqui. Essa aceleração vai ser G seno θ, tá? Mais ou menos mi cosseno de θ. Tá? Então, G seno de θ mais ou menos mi cosseno de θ. Então, é o que nós teríamos aí no formulário do plano inclinado. Para você utilizar de maneira geral na hora de resolver os exercícios. Tranquilo, tá? Bom, tração ou tensão é só se tivesse alguma corda aqui, tá? Então não é o caso. Força elástica é só se nós tivéssemos aqui, tá? Alguma mola, também não é o caso. E a força empuxo, tá? É se ele estivesse sendo influenciado, por exemplo, pela resistência do ar ou qualquer outro tipo de coisa. Lembrando que as contas com resistência do ar, tá? Elas têm o que a gente chama de força de arraste, tá? Então, esse DG aqui, ele é substituído por um B. Aí fica BV, tá? E o V associado à velocidade, tá? Dentro da força de arraste. Não é o caso. Então, a maioria dos exercícios tem resistência do ar, tá? Desprezadas, tranquilo? Mas se tivesse, por exemplo, na água, aí eu teria que trabalhar a questão aqui do empuxo. Beleza. Então, quem for copiar aí, tá? O nosso formulário, é bom sempre ter um cardzinho, tá? Esses cardzinhos são muito importantes para que você possa tá deixando esses formulários. Sempre que você puder acessar, você encontra eles dividido por matéria e facilmente, né? Como um retrato. Ou você pode printar essa tela e depois imprimir e fazer os seus cards. Ou vai imprimindo, tá? E depois usa um fichário ou usa um furador, né? E faz uma apostila, né? Um formulário de apostila. Então, você tem ali os formulários de física, você tem os formulários de cada matéria, tá? Então, uma folha só para você memorizar e sintetizar o conteúdo. É isso aí, tá? Então, vamos seguir em frente aqui na resolução dessa questão, sabendo que os ângulos é de 60 e ele já informou, então a gente não vai precisar de lembrar, tá? É só ter o trabalho de calcular a massa desse bloco. Lembrando que aqui nós temos a força, tá? Então, nesse caso, se o atrito não tivesse sido desprezado, ele estava aqui para baixo, tá? Mas não tem isso, então vai facilitar a gente, tá? Lindamente. Então, aqui, ó, eu vou ter atuando aqui, qual é a força que puxa ele para baixo? É essa força, tá? Que é o P seno de θ. Bom, seno de θ está aqui já, ó, pra gente, ó. Raiz de 3 sobre 2. E o peso, a gente sabe que ele é massa vezes gravidade, tá? Essa força aqui, ó, ela é igual a 4 newtons, tá? Então, o que eu concluo disso? Tá? Se a velocidade é constante, tá? Significa que essas forças aqui, elas se anulam, tá? É a primeira lei de Newton, lei da inércia, beleza?
tá? Que pode acontecer ou quando o corpo fica parado ou quando o corpo fica com velocidade constante, tá? O que que acontece? As forças que atuam em cima de um corpo, elas se anulam. Então, essa força aqui, 4, está anulando o P seno de θ, tá? A força resultante dela é 0, tá? Aí o corpo pode ficar parado ou com velocidade constante. Uma força resultante aqui, tá? 0. Então, com esse conceito da primeira lei de Newton, eu consigo resolver esse probleminha, tá? Tranquilamente. Por quê? mg, eu não sei quem é, tá? Seno de θ vai ser igual a 4. Tá? Vai ser igual a 4. Bom, aqui eu sei que é 10. Aqui é a raiz de 3 sobre 2. E aqui é 4. E o M aqui eu não mexi nada, então eu vou repetir. Cortando esse cara sabe que vai dar 5. Tá? Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4 por 5 raiz de 3. Aí, galerinha, tá? Isso. Esse 3, 4, raiz de 3,
A internet aqui deu um probleminha, tá? Mas seguindo em frente. Ah, tem um detalhe aqui extra, tá? Tem um detalhe extra aqui que eu vou dar uma última forma. Não é esse 1,6, tá? Esse 1,6 é esse movimento dele subir na horizontal. Eu até expliquei aqui, né, na relação da distância, mas se eu fosse trabalhar com alguma dessas forças aqui, tá? Para poder achar o resultado, tá? Que não foi o caso. Isso aqui, na verdade, eu tenho que apagar aqui. Foi um errozinho que eu deixei passar, mas rapidamente eu consegui, na hora, né, que eu fui mexer nele, eu consegui verificar ele, tá? Porque esse cara aqui vai ser a altura do triângulo. Formado, tá? Pelo deslocamento. Que será o triângulo que será esse triângulo aqui. Última forma. Que será esse triângulo aqui, tá? Lembrando que esse triângulo vai ser semelhante e ele vai ter o ângulo θ aqui. Última forma. Uma coisa desanda, sai desandando tudo. Aqui, ó, galera, olha só, voltando. Esse, como eu estava falando, essa distância aqui é a altura do triângulo formado. Inicialmente eu tinha botado 1,6 aqui, mas foi uma falha técnica, tá? Na atenção. Mas quando eu fui resolver aqui, eu vim aqui e notei aqui, ó. Na verdade, eu estou falando do trabalho da força-peso, não do trabalho nesse deslocamento, e sim no deslocamento vertical, tá? Então, ele vai sair de uma determinada altura para outra altura, tá? Então, o trabalho P é 1,6, e sim a altura do triângulo formado pelo deslocamento aqui, que é essa altura aqui, ó. Tá? Que vai ser dada, tá? Que vai ser dada pelo... Ó, tá afastado, né? O H tá afastado. Então, esse H aqui, ó, tá? Já que é o deslocamento vertical, vai ser o 1,6. Eu vou escrever como fração, então vai ser 16 sobre 10, tá? Vezes o seno, tá? Vezes o seno. Vezes o seno, que nesse caso vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, cortando aqui, ó, o H vai ser 8 raiz de 3 sobre 10. Como tem o 10 aqui, eu não sei como é que vai ficar na resposta na hora do trabalho, eu vou chegar e vou parar com ele aqui, tá? Eu vou parar com ele aqui, porque eu não sei se vai dar para simplificar alguma coisa. Então, vamos lá. O trabalho vai ser o M, que é
4 raiz de 3 sobre 15. A gravidade, que é 10. E o deslocamento em relação ao peso, tá? Aqui é o deslocamento em relação ao movimento dele no plano. A força-peso sempre atua na vertical, então é o quanto que ele subiu aqui. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o seno. Por isso que eu usei o seno aqui, tá? Que é raiz de 3 sobre 2. Então eu terei 8 raiz de 3 sobre 10, que era 1,6, eu escrevi como 16 sobre 10. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Última forma. Galera, aqui vou ter que fazer de cabeça, fazer rápido na pressa. Acabei gerando um problema aqui, o que vai dificultar um pouquinho aí, tá? Porque aqui eu teria o seno de 60 igual o cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa, que é o 1,6. Aí eu teria o raiz de 3 sobre 2. H. Tá? E aí eu teria o 16 sobre 10. Aonde eu poderia pegar esse 16 sobre 10 que está aqui e trazer ele para cá, aí ele vem multiplicando. Tá? Como aqui não vai dar o espaço, eu vou jogar aqui. Já vou jogar aqui o H, tá? Ele está dividindo e vai multiplicando. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, 16 sobre 10. Vou cortar aqui, tá? Esse 4 vai cortar com esse 2, vai virar 2. Ó, raiz de 3 com raiz de 3 vai ficar 3. Tá? Vou botar o balãozinho aqui numa cor azul claro. Tá? E vou escrever aqui para você ver da onde saiu esse 3. E aqui, vezes 16. Esse vai cortar com esse. Vai dar 5. E aí eu vou ter que... O trabalho vai ficar 32 sobre 5. E vai dar... Tá? 6,4 joules. Tá? Porém, tá? Nós temos que entender que esse cara aqui
está subindo, esse bloco ele está subindo, ganhando altura. E o trabalho peso vai estar para baixo, vai estar puxando, tá? Ao invés dele estar fortalecendo o movimento, ele está enfraquecendo o movimento. Ele vai ser o que a gente chama de força dissipativa. Então, ó, na verdade, significa que aqui, ó, eu vou ter um sinal de menos. Justamente por causa disso, porque ele sobe aqui, mas o trabalho, o peso, está contra isso. O peso quer puxar ele para baixo. Então, é menos. Então, aqui, ó, 4 raiz de 3 sobre 15 na massa, e menos, tá, 6,4. Então, a minha resposta aqui, ó, fechada e encerrada, letra B, tá? Letra B. Letra B. E com isso a gente encerra, tá, essa aula de hoje, mais um conteúdo visualizado, que foi o plano inclinado, tá? Plano inclinado. Então, mais um da nossa matéria aí. E essas duas questões que nós resolvemos do concurso SpaceX do ano passado. Valeu, galera! Qualquer dúvida aí, é só entrar em contato, tá? Via mural, via chat ou falando. E por hoje é só, pessoal. Um beijo do VH. Uou!